Glória a Deus. Então, Lucas capítulo 18, versículo 27. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Repita as palavras de Jesus. 1, 2, 3. Faça disso uma declaração de fé. Vamos lá? 1, 2, 3. Tome assento em nome de Jesus, o Senhor seja conosco. Hoje tem pamonha depois do término do culto, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, esta passagem do capítulo 18 de Lucas é uma afirmação universal, mas nós vamos olhar para o texto e para o contexto. Mas Deus de fato é o Deus dos impossíveis. Às vezes nós, e muitos de nós, não alcançamos coisas impossíveis, porque não tomamos atitudes para isso. Tem hora que Deus faz o impossível, porque Ele quer fazer, e Ele é Deus. Mas na maioria das vezes, as coisas impossíveis são alcançadas com atitudes de pessoas que de fato querem. Nós vamos ver isso aqui. Mas Deus é tão poderoso, irmãos, que Ele fez coisas com a sua palavra. Ele chamou a existência aquilo que não existe. Irmão, como chamar o que não existe? Haja um flopal. O que é isso, pastor? Não existe, eu não sei. Como é que você vai chamar a existência aquilo que não existe? Só mesmo sendo Deus do impossível. E Ele chamou a existência e a criação aconteceu. Bereshit bara Elohim. A Bíblia diz que no princípio criou. O verbo bara é criação de um Deus. É criação a partir do nada. E Deus criou a partir do nada. Deus, Ele faz impossíveis na terra, irmãos. Inclusive Gênesis 18:4 diz que esse Deus é um Deus que faz essa ação de impossíveis. E como que Ele pega uma mulher estéril que não tem como dar luz parir filhos, né? Eu achei esse nome tão esquisito. Mas como que Ele pega uma mulher já de avançada idade, vai ser mãe de filho? Não, mas eu já passou até os costumes da mulher, não, tu vai ser mãe. E acontece. Deus chama uma nação à existência, sendo que ela não existia. Ele pede um homem, Ele manda um homem, Ele fala com um homem, Ele chama um homem para sair do meio da sua parentela, Abrão, e depois vai dar o nome de Abraão, e de repente Ele tira esse homem para um lugar distante, para ali chamar à existência uma nação que até hoje é poderosa na terra. E aí vai. Quando eu olho para esta passagem, o contexto imediato da passagem diz que esse Deus do impossível, Ele é Deus do impossível, porque Ele salva pessoas que são impossíveis de serem salvas. Porque o contexto está dizendo do encontro com o jovem rico. O jovem rico vem todo alegre para falar com Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: olha, você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás. Não, isso aí desde criança eu vivo todos. Aí Jesus olhou para ele. Marcos nos ajuda mais, né? Marcos 10, 17 a 22, nos ajuda mais no entendimento, porque Jesus olhou para ele e Marcos cita, e o amou. Aqui o Lucas não vai citar. Mas aí, Jesus, falta-te uma coisa só: vai, vende tudo que tem, Deus pode, depois vem me siga e terás um tesouro no céu. A salvação vem por aí. Está faltando só isso: venda tudo que tem e vem me seguir, você vai ter a vida eterna. É isso que ele está falando. Mas aí o jovem fica triste, muito triste, porque ele era possuidor de muitas propriedades. Carlão, bem-vindo. Ele era possuidor de muitas propriedades, preste atenção. E aí,
Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu falei, meu Deus, é impossível então, porque é impossível um camelo passar no fundo da agulha. E quando a gente foi em Israel algumas vezes ali, nós tivemos uma lição sobre isso, que tem muita gente que fala que é a agulha da linha, mas não é a agulha da linha, é a agulha que tem lá na passagem, que só um homem passa, e é como se fosse um trevinho assim, para passar. E outro significado lá, é a agulha onde o arqueiro lançava a seta para matar os inimigos. Então só tinha um fio, e aqui tinha uma bolinha assim, onde ele punha a flecha para lançar e se proteger. Como que um camelo passa por ali? E Jesus disse, é mais fácil o camelo passar lá, do que um rico entrar no reino dos céus. Aí ele corrige, os discípulos começam a ficar espantados de Jesus. Aqueles que põem na riqueza a sua confiança. Aí logo quem será salvo? Jesus disse, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então o primeiro impossível que o texto revela é o impossível de salvação para algumas pessoas. Aleluia. Deus salva o mais improvável. Eu estou aqui e sou pastor porque Deus faz isso. Ele salva os improváveis. Eu era a ovelha negra da família, o homem da farra, o menino da farra, né? Aquele que saía no mundo, ninguém sabia onde estava, vivia na bagaça da vida. Se o feriado fosse 3 dias, saía no primeiro dia, só voltava no último, não sabia onde tinha passado. E hoje é um pastor de igreja. Que negócio é esse? Deus é o Deus do impossível. Pastor no Senhor. Então, tem muitos que estamos aqui, que era impossível alguém olhar e dizer, esse aí vai ser crente. Nunca. Crente? O Laércio virou crente, o Valfredo virou crente, o Éder virou crente, o fulano virou crente, o Cláudio, que isso, ele virou crente? Não é assim que as pessoas falam? Porque o impossível da salvação pertence a Deus. Arabaço, daragás, aleluia, glória a Jesus, Deus é bom, aleluia. Quando eu olho para o Deus dos impossíveis, eu acho graça nele, salvação nele, libertação nele, conversão nele, nascer de novo nele. Se você ainda não experimentou, busque a ele, ele tem o poder de fazer nascer de novo. Mas tem outra coisa de impossível que está no contexto. O capítulo 18 começa com a parábola do juiz iníquo. Esse juiz era tão iníquo que ele não temia Deus, não temia os homens e não queria saber de ajudar ninguém. Mas uma viúva começa a clamar a Deus, a clamar a esse homem, ao juiz, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 3 do capítulo 18. Aí esse juiz estava sendo importunado por ela. Por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a mim e me importune muito. Aleluia. Então eu vejo um outro impossível de Deus dentro do capítulo 18. O Deus das causas impossíveis. Era impossível essa mulher alcançar da mão de um juiz iníquo a sua vitória. Mas houve uma insistência dessa mulher, por isso tem que ter uma mesa no deserto. Eu tenho que levantar uma mesa no deserto também, não é só esperar que Deus faça, esperar que Deus abra, esperar que, então se Ele falou, Ele vai cumprir. Não, as promessas dEle são condicionais, aleluia, porque necessitais de perseverança, para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Hebreus 10:36, tem que ter perseverança, tem que fazer a vontade de Deus, e então alcançar
a promessa. Essa mulher foi clamar, foi buscar, foi insistir, e Jesus fala que essa mulher teve vitória, alcançou a vitória na causa impossível dela, e ele diz: assim o vosso Deus fará, aleluia, com vocês, se vocês também importunar os ouvidos dele, aleluia. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Ele tem porta, Ele tem escape, Ele tem mudança, Ele tem transformação. Ele é Deus, Ele não é o homem é limitado, o homem não tem como fazer estas coisas, mas o que o homem não faz, Deus faz. Tem glória para Deus aí? Não, não tem não, é difícil, aleluia. Nós temos que aprender a nos chegar a Deus. Nós temos que quebrar as barreiras. A geração de hoje é uma geração mimimi, frágilzinha. Deus não pode provar a geração de hoje. Deus não pode permitir certas coisas acontecerem na geração de hoje. Ela fica de mal com Deus. Ela para de ir para a igreja por causa disso. Ela para de adorar a Deus por causa disso. Ela diz: Deus, eu não sei porque o Senhor esqueceu de mim. É uma geração falida. É uma geração sem comunhão. A geração de Deus, ela, quanto mais ela passa por prova, mais ela busca Deus. Quanto mais entra no deserto, mais ela sabe que deve adorar aquele que está sobre tudo e sobre todos. A geração de Deus não abre mão de Deus. A geração de Deus não olha para trás. A geração de Deus não olha para a direita nem para a esquerda. A geração de Deus, ela fita os olhos no Deus dos impossíveis. Mediante as lutas, escute, olha para frente em nome de Jesus. Mediante as lutas que você está passando, o que é que você está fazendo para alcançar a vitória? Preste atenção. Preste atenção em nome de Jesus. O que é que você está fazendo? Deus está dizendo: importune. Como que está a nossa vida de oração? Como que está a nossa vida de jejum? Como que está a nossa vida de sujeição e submissão? Qual é a nossa concentração diante daquilo que Deus requer de nós? Que é isso, pastor? Porque se Deus está exigindo algo de mim, eu tenho que concentrar nisso, até que eu consiga isso. Deus, tudo, vou repetir aqui, tudo que Deus pede de nós vem com a graça para cumprir e obedecer. Se Deus te deu um ministério, você tem poder para chegar nele. Se Deus te deu uma promessa, você tem poder para chegar nela. Então não faça corpo mole. Então levanta. Então vai para orar. Vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. Foi isso que Jesus perguntou no versículo 8. Porventura, quando o Filho de Deus voltar, achará fé na terra? Se eu olhar para o contexto da parábola primeira do capítulo 18, eu vou entender que a fé que Jesus está buscando primeiro ali, é a fé de quem não para, de quem importuna, insiste. Rapaz, você acha que você vai alcançar isso? Eu não, mas Deus tem o poder de me dar. Então eu vou alcançar na minha oração o agir de Deus, o mover da Kanachutai. Agora o diabo está muito mais crente que muitos crentes hoje. Porque muitos crentes, preste atenção em nome de Jesus. Muitos crentes falam que vão fazer 40 dias de jejum, vai a primeira semana e depois não faz mais. Mentirosos.
mornos, sem compromisso com a palavra que deu diante do céu. É isso que Jesus está falando, que nos últimos dias, quando o Filho do Homem voltar, não vai ter gente insistindo, continuando. Só que aí, Mateus 24, Jesus me dá uma despertada. 24, 12 e 13, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele, versículo 13, que perseverar, que continuar e não parar, que perseverar, que continuar e não parar, esse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Urabá, Xandarai. Tem que ter insistência, tem que ter vontade. Não pode vir aqui num culto e dizer, agora eu vou ser fiel, aí falta 2, 3 cultos e acabou. Não, tem que ter, e não pode fazer isso em igreja nenhuma. Eu não estou querendo atrair gente para cá, eu estou pregando a palavra que o Espírito está colocando na minha boca. Não pode vir para a igreja e falar asneira diante do céu e não cumprir. Se você falou, trate de cumprir. É melhor, Eclesiastes 5, é melhor que você não fale nada, do que abra a boca diante daquele que tudo ouve, tudo sabe. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Deus não se agrada de tolos. Por isso, famílias que poderiam alcançar vitórias impossíveis estão destruídas e se destruindo. Não tem perseverança. Urai, Shanai. Mas esta mulher, Jesus pegou essa parábola e nos deu como referência, como exemplo, como ela continuou clamando, 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 clamando. O juiz falou, sai daqui, eu não te atendo. Clamando, clamando, ela alcançou a vitória. O Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Então tem a salvação impossível, tem a causa impossível, mas tem também aqui no versículo 9 a seguir, aleluia, na parábola do fariseu e publicano, que é a segunda parábola do capítulo, tem o perdão impossível. A Bíblia diz que subiu um fariseu e um publicano para o templo, Jesus falando. Aí o fariseu falou, mas eu sou dizimista fiel, 2 vezes por semana eu dizimo, eu não sou igual esse coitado aí, ó, não. Esse aí é a escória mesmo. Mas eu sou fiel. Aí o publicano, no canto, batia no peito. Tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus falou, esse publicano voltou justificado. Aí nós temos que entender aqui, Deus não gosta que seja dizimista, que seja fiel. É claro que é para ser dizimista e é para ser fiel. Agora Deus não gosta da exaltação. Não é porque você é fiel que você tem que se exaltar. Você está perdido se fizer isso. Você tem que se quebrantar e primeiro reconhecer que você é um pobre pecador e precisa da misericórdia de Deus. Não é ter para se apresentar, é ser em essência para Deus, e o que a mão direita fizer, não saiba a esquerda, e o galardoador que está no céu, que tudo vê, galardoará a vós. Cadabassaia. Para os fariseus é impossível um publicano ser perdoado, aleluia, glória a Deus. É impossível um gentio ser perdoado, mas para Deus não falta perdão para aqueles que se arrependem. Nunca faltará perdão para o arrependido. Manassés, o endiabrado, tanta coisa errada ele fez como rei de Israel. Ele derramou sangue inocente de tantas pessoas, que Flávio Joséfo, exagerando, diz que tinha mais de 1 metro de sangue nas ruas de Jerusalém, que ali aconteceu essa catástrofe, essa tragédia. Manassés pôs estátuas no altar
altar do templo de Deus, uma blasfêmia. Ele fez tanta coisa errada, ele derramou sangue do inocente, ele ofereceu crianças em holocausto, e Manassés agora está caindo, um anzol passou no nariz dele, ele está sendo levado como um rei catimbo no caminho, aleluia. Ele começa a se arrepender, ele se angustia na alma, e ele se dobra diante do poder daquele que era e que há de vir, e arrependido se curva diante de Deus. A Bíblia diz que Deus perdoou Manassés, e Deus levantou ele e levou ele de volta para o trono, aleluia. Deus é tão poderoso e tão humilde, que ele não tem problema em perdoar o homem e colocar ele de volta onde ele estava. Arabacanda, orabacanda. O perdão de Deus é completo. Isso mostra para mim que o perdão de Deus muitas vezes não olha para a lei, porque a lei mandava que este miserável homem fosse morto, mas Deus olha para o coração, Deus olha para o arrependimento, Deus olha para o quebrantamento, Deus olha para a mudança daquele homem. Você mudou, meu filho, vem cá, eu vou levar você de volta ao trono, Rabandaraia. Para nós existem coisas que as pessoas fazem que para os carnais é impossível que seja perdoado. Para Deus não. Deus basta ver num coração arrependimento, e o impossível acontece. O perdão é completo, e o perdão de Deus é tão maravilhoso, que se esta pessoa de fato arrependeu, e quem arrepende vira as costas para o pecado, e agora caminha para Deus, Deus é tão maravilhoso, que Ele lança os pecados no mar do esquecimento, aleluia. E ainda que os pecados sejam tão escuros e tão negros, aleluia, Ele lava e limpa e faz branco como a neve. Oh glória, oh bendito seja o Deus que perdoa o arrependido, aleluia. E aqui ainda revela outro impossível. O término do capítulo 18, nós vamos encontrar o cego de Jericó clamando. É impossível que um cego veja, sim ou não? Principalmente para esse tempo. Hoje eles estão inventando tanto a nanotecnologia, a inteligência artificial e tanta coisa, e não chegaram a isso. Mas Jesus já fazia isso há muito tempo. Aleluia. Um cego, mendigo, à beira do caminho. Olha que estado miserável. Cego, mendigo e à beira do caminho. Na sarjeta da vida. Jogado, atirado num canto. Só que esse cego, olha o que ele faz. Interessante que isso aqui linka com todo o capítulo, e Jesus era sábio para isso. Porque aquela mulher viúva clama, clama, clama. O cego clama, clama, clama. Aqui é outra prática do clamor sem esmurecer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira coisa a destacar, filho de Davi. Ele chama Jesus e reconhece que é o Messias desejado. Às vezes o que falta para nós, para alcançar, preste atenção nisso, o que falta para nós, para alcançar os impossíveis, é saber com quem estamos lidando. A grandeza, o tamanho do nosso Deus. Ele é o Messias vem com prodígios, sinais e maravilhas. O que evidencia o Messias nesta época, é que ele viria e teria todo o poder para fazer prodígios e sinais na terra. É por isso que João Batista, enquanto está preso, vem a dúvida na alma dele: será que este é o Messias? Ou devemos esperar outro? Então João Batista chama os discípulos e diz: meus discípulos, vão lá até Jesus. Pergunte para ele se ele é o Messias ou devemos esperar outro. Então quando os discípulos de João chegam até Jesus, é por isso que tem que prestar atenção no texto para entender. Eles chegam: João Batista nos mandou aqui. João Batista está lá preso, não está bem, ele está meio que assim, com a autoestima para baixo, e ele mandou perguntar se o senhor é o Messias, ou devemos esperar outro. Jesus falou: espere um pouco. E ele estendeu as mãos,
E os cegos começaram a ver, os surdos começaram a ouvir, os mudos começaram a falar, os paralíticos levantaram e saltaram. Ganashadaia, maravilhas e prodígios começaram a acontecer, e ele anunciou o ano aceitável do Senhor, o evangelho da salvação. E ele volta para os discípulos de João e diz: ide e diga a João o que está acontecendo. Ai, Kadamassaia. Ele poderia ter dito: diga a João que eu sou o Messias, mas ele sabia que João conhecia o Messias, como ele viria. Os discípulos chegaram para João, que estava para baixo, que estava meio oprimindo, e estava no seu canto. Os discípulos falaram: nós chegamos aqui, João. E aí, o que deu lá? Os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos falam o quê? Paralíticos levantaram e andaram, mortos ressuscitaram, e ele estava pregando o evangelho aos pobres. João levanta e diz: pode cortar minha cabeça, porque eu morrerei pelo Messias verdadeiro. Aleluia. O Messias vem com milagres, prodígios e sinais, e eu tenho uma notícia excelente para a igreja: ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o será eternamente. Hebreus 13:8. Ele não muda, os dons estão no meio da igreja, a glória dele está no meio da igreja, o poder dele está no meio da igreja, e ele passeia no meio da igreja com sua glória e majestade. Por isso, cego, inteligente, esperto, mendigo à beira do caminho diz: Jesus, filho de Davi, ei, Damácia, Adaia. Sabe o que ele estava dizendo? Messias, tenha misericórdia de mim. O que acontece com o cego? Pessoas querem que ele se cale, pessoas querem que ele pare com aquilo, mas ele continua clamando, clamar sem cessar, clamar sem cessar, clamar sem esmurecer, buscar sem parar. Jesus, filho de Davi. O que é que Bartimeu queria? Que o grito dele chegasse nos ouvidos do mestre. Se você quer uma vitória, se você quer uma cura impossível, uma resolução de uma causa impossível, que o seu clamor seja de tal maneira que chegue aos ouvidos do Messias. Pare de pôr a culpa nos outros, dizendo: a igreja é fria, o pregador é frio, o pregador tem escolhas, ele tem preferências, a pregadora é fria, o povo não sei o que. Aqui no Garante Vitória, Deus está esperando é o seu clamor, Deus está esperando é a sua fé. Ele não mudou, ele ainda cura o cego, o surdo, o mudo, o canceroso, o aidético, o epilético, ele cura os paralíticos, ele faz e opera maravilhas na terra. Diga: o meu Jesus, diga: o meu Messias não mudou. Bartimeu clama até que Jesus ouve, e Jesus pega e diz: chama ele, chama o cego mendigo à beira do caminho, traga ele até aqui. A impossibilidade do cego Bartimeu era ir até Jesus, porque ele não enxergava. Quando ele clama do jeito que agrada a Deus, o próprio Deus manda trazer ele. O primeiro impossível do Bartimeu era chegar até Jesus, e Jesus já fez um milagre. Eita, Robanassai, Ganástia, chama ele lá, traga ele aqui diante de mim. Quando Bartimeu ouve que Messias chamou ele, porque primeiro ele chamou o Messias, agora o Messias está chamando ele. Você está entendendo isso ou está longe a sua cabeça?
Sua cabeça está lá na China ou sua cabeça está aqui? Para entender o que Deus está falando. Aí o Messias chama ele. O impossível dele era chegar no Messias. Aí o Messias já resolveu o primeiro impossível. Traz ele aqui. Trouxeram. Quando chegou para o Bartimeu, o mestre te chama. Vem que notícia boa. O problema da igreja é que não ouve mais que ele chama. Como assim, pastor? Pelo amor de Deus. Você acha que você está aqui na igreja porque você quis vir? O mestre chamou. Ainda que você pense que a sua mãe te obrigou a vir, o mestre tem misericórdia e te chamou. Ele ainda está dando oportunidade. E na Arábia, se todos entendessem isso. Aleluia. Quando o Bartimeu escutou, irmão Nilson Moura, quando o Bartimeu escutou, o mestre te chama, o que ele fez? Primeira coisa, deu um problema nosso é esse. O mestre nos chama, a gente ainda vem com o corpo mole. O mestre nos chama e a gente vem com cara feia, parecendo que está entrando numa praça de alimentação, parecendo que está entrando num lugar de espairar a mente. Bartimeu, ele estava pronto para o impossível, ele queria o impossível. Então diz, mestre te chama, ele, estou aqui. Segunda coisa que ele fez, jogou a capa. A maior atitude de fé de Bartimeu, clamar àquele que jamais poderia ouvi-lo pela situação que vivia. Aleluia. A segunda maior atitude de fé de Bartimeu, dar um salto. A maior terceira atitude de Bartimeu, aleluia, lançar a capa, porque a capa era autorização para pedir esmola. Sem a capa não podia pedir. O problema nosso é esse, nós não temos coragem de abrir mão daquilo que nos cria dependência com a nossa história falida. Se eu jogar a capa e aí eu não posso pedir mais esmola, não, ele não está pensando isso, ele diz, eu não preciso mais de esmola, porque ele me chama. Rabaxandaia. Que nave adácia, mas se desliga dessa capa. Essa campanha é para você jogar fora a capa. Se você crê no impossível, não precisa mais da capa. Deu um salto, jogou a capa, falou, pega na minha mão, vamos lá, onde que ele está? Me leva logo. Eu acho que ele que puxou um pouco o povo. Me leva. Chegou diante de Jesus, já sabia o que queria. Que queres que eu te faça? Mas essa pergunta ia atrapalhar tanta gente. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um prédio, não quero ouro, eu quero um salário de 30 mil por semana. Bartimeu só quis aquilo que resolveria a história dele. Eu quero tornar a ver. Que se eu enxergar de novo, eu resolvo tudo. Aprender a pedir o milagre certo. Aprender a pedir o milagre certo. Aleluia. Eu quero tornar a ver. Isso quer dizer que ele já viu antes. E Jesus disse, então, olha o tanto que é difícil para o Deus do impossível. Então veja. É o seu Deus, não coloque limites para Deus, não limite Deus, não diminua Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Então, veja,
a primeira pessoa que ele tornou a ver, quando tornou a ver, a primeira pessoa que ele viu, o rosto adorado de Jesus. E isso me traz uma lição tremenda. Quando ele me cura, os meus olhos agora são fitos nele. Quando ele me salva, os meus olhos agora são fitos nele. Quando ele é o que é, aleluia, a minha vida agora está voltada para ele. Então diga à igreja: o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que penso, que peço. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu tenho uma notícia para você: o que está escrito na Bíblia não é para exaltar quem recebeu suas vitórias. Esse escrito e este relato e todos os relatos da Bíblia é para exaltar o todo-poderoso Deus que não muda. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Eu digo para o inferno ouvir, eu digo para os crentes ouvirem, eu digo para que todos que ouvem ouçam. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, e ainda é melhor do que já foi, aleluia! Por que é que ele é melhor do que já foi? Porque quando ele foi no meio de nós, ele só era encontrado no lugar onde estava. Se ele estivesse na Judeia, seria encontrado na Judeia. Se estivesse ali na Samaria, seria encontrado em Samaria. Na Síria, seria encontrado na Síria. Mas hoje não, hoje ele ressuscitou. Ele está em todos os lugares. Ele ouve todas as orações. A mão dele alcança qualquer direção. Ele está presente aqui. Ele está usando esse pregador que não é muita coisa, mas ele é muita coisa. E ele está falando conosco. Ele está na outra igreja ali, na outra igreja ali. Ele está naquela esquina. Ele está naquela família. Ele está na Groenlândia. Ele está no Japão. Ele está em todos os lugares da terra. Agora só diga se for verdade: o meu Deus é o Deus dos impossíveis. 1, 2, 3. Agora diga como alguém que quer alcançar o impossível. 1, 2, 3. Fique sobre os pés. Esse Deus é tão maravilhoso que ele batiza com o Espírito Santo. O Messias, João Batista, quando estava falando a respeito dele no capítulo 1 de João, quando diz no versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Salvação. João Batista disse assim: olha, eu estou batizando vocês com água, mas aquele que está vindo aí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus batiza. E deixa eu falar uma coisa: você que está triste, cabisbaixo, para baixo, procure ser batizado para você ver. Você que é batizado, busca um renovo. Não, mas busca um renovo mesmo. Não é um renovo de falar em línguas, não. É o renovo de tornar a ser cheio e andar cheio da presença de Deus. Você nunca vai ver um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, com todos os problemas que tiver, por mais impossíveis que seja, desanimado. Vai estar animado toda hora. Porque o que nos anima é não ter problemas, ou ter. O que nos anima é aquele que habita em nós. Eu nunca vi um homem animado na Bíblia, no Novo Testamento, depois de Jesus, mais do que Paulo.
Assim como não vi um homem que sofreu tanto igual ele, depois de Jesus. O homem andava tremendo por tantos açoites que tomou, por ser honesto, pregar o evangelho, curar os enfermos e fazer as obras maravilhosas. Era para ser traumatizado, desistir do ministério, um desigrejado. Não, a despeito de tudo isso, ele diz: não pare de congregar, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, admoestai uns aos outros. Não pare, não pare, não pare. Um homem que andava tremendo, mas andava convicto, dizendo: eu sei em quem tenho crido. Sharamai, Oramandai. Tem tanta gente traumatizada com o ministério, dizendo: o ministério me matou, a igreja me matou. Ô covarde, levanta aí em nome de Jesus Cristo. Não, não mata Paulo, não mata Pedro, não mata servo que estiver cheio da presença de Deus. É levantar, é deixar a covardia na lata do lixo e levantar corajosos em Deus. Mas só vai ter isso quem andar cheio. Por isso um dos mandamentos mais especiais, Daniel, para esse tempo é: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Paulo, quando está encerrando a carta aos Efésios, falando de tantas situações, de tanta coisa, e daqui um pouco vai falar para revestir de toda a armadura, ele fala no momento exato da carta, capítulo 5, versículo 18 de Efésios: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Talvez se Paulo tivesse aqui hoje, da Maracaçaia, a igreja perguntasse: o que é que nós devemos fazer nesse tempo de guerra, nesse tempo de frieza, nesse tempo de falta de adoração sincera, nesse tempo de fofoca, nesse tempo de escândalo? Ô Paulo, o que é que nós vamos fazer? Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Não há diabo que passa na frente de um crente cheio do Espírito Santo, porque ele vai discernir, ele vai entender, e ele vai usar a autoridade do nome de Jesus contra todo levante. A palavra é: enchei-vos do Espírito. Se ocupe com isto, se ocupe em ser cheio. Um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo, aleluia. A mágoa não entra, aleluia. O ressentimento não entra, a vingança não entra, o ódio não entra. Aramandai, tem uma proteção ali na vida de quem é cheio do Espírito Santo. Arabacaia, o desânimo não entra, a frieza não entra, porque o Espírito é o próprio fogo de glória na vida dele ou dela. Escolha hoje se você vai obedecer a palavra, ou essas narquias que você anda ouvindo na internet e tantas coisas por aí. Deus tem uma oferta de glória para a igreja. Eu quero encher a minha igreja. O Espírito Santo está aí, o Espírito Santo está aí, o Espírito Santo habita aí. Alabacatai, tem vida de Deus aí, tem vida de Deus. Ou é os traumas que tem vida aí, ou é a dor que tem vida aí, ou é o desprezo, a calúnia que tem vida aí. O Espírito do Senhor Deus, Ele quer te dar vida. Aleluia. Urabacandara suramai.